Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. No tempo limitado, vou apenas a alguns dos pontos da agenda deste Conselho, começando pela parte da agenda digital, da transição digital e de uma questão muito importante para Portugal, que é o 5G. Nós continuamos a ser, com a Lituânia, os países mais atrasados na introdução da tecnologia, desde logo que ainda não a introduzimos e ainda não podemos beneficiar, por exemplo, naquilo que é uma agenda das empresas de candidatura a financiamentos através do PRR e até do próximo programa de financiamento de fundos europeus, não temos ainda para as empresas a noção daquilo que poderá ser o desenvolvimento de tecnologia 5G, que poderia permitir candidaturas muito mais robustas do que aquilo que permitirá. O que eu pergunto, até porque a senhora Presidente da Comissão, no discurso recente do Estado da União, voltou a reafirmar o grande investimento que a Comissão irá fazer no 5G, uma pergunta que tem também a ver com a questão da política comercial. Como sabemos, há uma disputa em termos de economia global na liderança da tecnologia 5G entre os Estados Unidos e a China. Como é que, do ponto de vista europeu, essa disputa e do ponto de vista nacional, como é que do ponto de vista europeu e do ponto de vista nacional, essa disputa poderá influenciar a posição de Portugal e o seu desenvolvimento? Depois, ainda em termos de política comercial, há uma questão fundamental a colocar aqui. O Sr. Primeiro-Ministro falou daquilo que são alguns obstáculos à concretização de acordos comerciais importantíssimos, falou do Mercosul e falou, por exemplo, da Austrália. Em ambos há um problema com um Estado-membro em concreto, que é a França, e que, não indiferente ao caso, terá eleições presidenciais no primeiro semestre do próximo ano. E, portanto, o que eu pergunto é o otimismo que o Sr. Primeiro-Ministro e a determinação que o Primeiro-Ministro aqui traz relativamente à remoção de obstáculos à concretização dos acordos com o Mercosul e com a Austrália, por exemplo, como é que se compatibilizam com os obstáculos que a França levantará com certeza à concretização desses acordos e ao impacto que tem o facto de terem eleições presidenciais no próximo ano. Quanto ao preço da energia, Portugal é o 8º país da União Europeia em que a energia para consumidores domésticos é mais alta. Portanto, estamos na primeira metade dos preços. E cabe verificar se isso resulta essencialmente do processo da formação de preço em mercado ou se resulta do impacto que tem a política fiscal em matéria de energia. Portugal está nos 5, está nos 8 em que o preço é mais alto, está nos 5 em que a carga fiscal é mais alta. À frente de Portugal está a Alemanha e a Dinamarca, a par de Portugal está a Espanha e a Itália. Portanto, e respeitando muito aquilo que é o desenvolvimento de uma política de transição climática que nós subscrevemos, que a médio e longo prazo terá certamente os seus frutos, nós precisamos ter uma política de curto prazo e imediata. O Governo tem na sua mão a chave para essa política, que é a política fiscal. Se nós somos o 3º país da União Europeia em que os impostos mais pesam na formação do preço da energia, o que eu pergunto é o que é que vai o Estado português fazer no contexto nacional para que, da sua parte, remova aquelas que são as causas de um preço de energia tão alto em Portugal, para depois poder ter legitimidade para fazer o debate ao nível europeu. Muito obrigado.